E agora nós vamos começar a nossa aula de número 5, a nossa aula que vai falar sobre a ética no relacionamento do paciente-cliente, tá? Bom, não basta a gente ser técnico, é preciso ser ético e saber se comunicar com respeito. Então, a gente já veio falando desde a primeira aula que ser ético, falar com respeito, usar teu tom de voz, ele é essencial. Essa é a base da comunicação. Bom, qual que é a relação, né? Como faz essa relação do nutricionista, paciente barra cliente, né? E por que que a gente está aqui com paciente? Porque daqui a pouco tem alguém aí que está trabalhando em um de hospital. E aí a gente tem sim, às vezes, um contato com o paciente para saber como que está a refeição, como que ela está chegando no quarto, se está tudo ok, né? Então a gente tem sim uma relação paciente ou cliente. Então, nós, aí como nutricionistas, né? Então, até agora, a gente já viu que a gente tem um papel sempre de liderança. A gente lidera, a gente coordena uma equipe. Mas, e também, além disso, a gente se relaciona com pessoas o tempo todo. Então, para a gente coordenar, para a gente liderar, a gente precisa se relacionar. Então, a gente se relaciona com pacientes, né? Vamos dizer que é esse, um paciente do hospital, um paciente da casa geriátrica, a gente se relaciona com uma equipe operacional, com técnicos, com médicos, com fornecedores, com pessoas terceirizadas, com gestores administrativos, com CEOs, enfim. Então a gente se relaciona com muita gente. Então, por isso, a gente precisa ter aí os princípios éticos de respeito, de limite e de escuta ativa, tá? E a gente sempre vai ajustar essa escuta ativa, esse jeito de se expressar, né, na realidade, conforme, né, o contexto que está inserido da gestão de pessoas e do tipo de serviço. Então, a gente já falou numa outra aula que nós temos um jeito de falar com cada setor, né? Então, isso é essencial, porque a gente não vai falar de termos técnicos de números, algo muito complexo, com o pessoal do operacional, porque muitas vezes eles não vão entender, não faz parte do, do trabalho deles fazer isso e daqui a pouco entender. Então, a gente tem que ajustar a linguagem para que eles entendam, tá? A mesma coisa, muitas vezes lá no administrativo, o pessoal entende muito sobre planilhas, números, mas não entende o termo técnico utilizado na cozinha. Então, a gente tem que ajustar o termo técnico que a gente utiliza lá na cozinha para a fala deles, porque eles entendem muito operacional, números, planilhas, mas não entendem o operacional lá da ponta, com os nomes técnicos, tá? Então a gente sempre. Porque assim, fazer esse contexto de entender o seu público e achar a melhor forma de se comunicar com ele é o que vai fazer a gente ter uma comunicação efetiva, aquela comunicação sem muitos erros, tá? E aqui eu vou trazer para vocês um contexto, né? Algumas partes, algumas relações, né? Que a gente pode ter, que a gente tem que ficar de olho para essa relação nutricionista, o quê, tá? Então, nutricionista para paciente, para cliente. O que que a gente tem que ter? O que que se coordena nessa relação? Mesmo que esse atendimento não seja individual, a gente tem responsabilidades éticas, né? Então, qual que é a minha relação, a minha responsabilidade ética quando eu falo de atendimento para o paciente ou cliente? Eu tenho que respeitar as preferências alimentares, seja por gostos, seja por alergias, patologias, religião, cultura, tá? Então eu preciso respeitar isso. Isso faz parte de um contexto ético e de uma relação entre o nutricionista, paciente e cliente, seja na coletividade, né? Então, trabalhar com indivíduos na coletividade ou individualmente, como lá a gente comentou.
uma casa geriátrica, que a gente precisa fazer algo mais exclusivo para aquele paciente, no hospital, que o paciente não está comendo, aí tu vai lá conversar com ele para entender o que que tu pode melhorar, se tem alguma coisa que ele goste, que a gente possa fazer na cozinha, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, isso faz parte da relação. Evitar exposição pública, né? Então, fulano não pode repetir porque está obeso. E então, evitar exposições públicas é justamente isso, tá? É colocar o paciente, expor o paciente. Então, olha, o João ou Maria João não pode repetir, tá? Ele tá muito gordo. Tá gordo, não pode repetir, tá? Então, assim, evitar exposição pública, tu tá expondo ele. Isso não é uma relação saudável. E garantir sigilo de prontuários, evoluções, restrições dietéticas, tá? Como assim? A gente sempre faz as evoluções de prontuário, de fichas, a gente abrevia o nome, né? Então, abrevia o nome da pessoa, coloca a idade, enfim, né? Vai fazer todo a evolutiva sem expor. Quando a gente precisa fazer algo especial para alguém, a gente só não fica expondo o problema do paciente, do cliente. A gente simplesmente pede, né? Dona Maria, hoje a gente vai precisar fazer uma refeição com sem o grão do feijão, sem o feijão, tá? Eu preciso de um feijão sem os grãos, só o caldo e com não muito tempero, tá bom? Isso a gente vai subir lá pro quarto 301. Ou esse vai ser um prato que vai ficar aqui que a gente vai dar depois, tá? Não precisa dizer, ah, Dona Maria, a gente vai dar um feijão, porque tem um cliente lá do 500, do 302, que tá com muitos gases. Nossa, e a enfermagem já tá aqui, ó, dizendo que a gente precisa cuidar das coisas da cozinha, tá? Então, a gente não precisa expor. Se a gente precisar colocar algum tipo de restrição, algum tipo, a gente só avisa o tipo de alimentação que a gente quer. Se for algo para quartos e afins, o número do quarto, e era isso. E depois, lá nas nossas evoluções, o que a gente for colocar de diário de cozinha, a gente coloca que saiu tantas refeições assim, uma assada, uma desse jeito, sem expor o paciente ou tipo, né, o que ele está fazendo. A relação com a equipe de trabalho, a gente precisa ter respeito à individualidade. Isso vale para quê? Para todo. Cozinheira, copeira, estoquista, auxiliar, todo mundo, tá? E aí, como que a gente mantém uma relação? Evitar favoritismo, escutar antes de punir, dar feedbacks com empatia e objetividade e não expor ou humilhar funcionários na frente de colegas, tá? Então, primeiro, evitar favoritismo. Em todo lugar existem pessoas que a gente se dá melhor do que outras, muitas vezes. Às vezes é todo mundo muito legal, mas tu se identifica mais com uma pessoa, porque ou ela já pega mais o jeitinho que tu entende, ela já é mais parecida em algum aspecto contigo. Isso é normal em qualquer ambiente, mas isso não pode fazer com que tenha um favoritismo para aquela pessoa, né? Então sempre deixe ela nas melhores posições, né? Então, enfim, coloque ela como favorita. Escutar antes de punir é a escutativa. Dona Maria veio falar com vocês, escuta a Dona Maria, tá? Fizeram alguma coisa, escuta a versão da história, né? E aí depois faz o que tem que ser feito. A punição, entre aspas, né? Enfim, o feedback negativo, aquela puxadinha de orelha, mas sempre com respeito e nunca com uma fala agressiva. Dar feedbacks com empatia e objetividade. Lembra o método sanduíche? A gente fala primeiro a coisa boa, depois a gente fala o que a gente precisa mudar e a gente ressalva a coisa boa, tá? Não expor ou humilhar funcionários na frente de colegas, que é justamente aquele, o chamar a atenção, o gritar, o brigar com a pessoa na frente das outras. Então, alguém fez alguma coisa de errado, alguém não cumpriu uma tarefa,
chama para o ladinho, chama no cantinho, né? E conversa. Olha, fulano, vi que está acontecendo assim, assim, repetidas vezes. Tô vendo que tu não tá empenhado, tô vendo não sei o quê, enfim. Mas não fala na frente dos outros, que os outros estejam presentes. Isso aqui, isso aqui vale para questões de grupos, estilo WhatsApp, e outras coisas a mais, tá bom? Porque qualquer tipo de humilhação na frente dos colegas é passivo de antiético e de processos, tá? Então, seja falando, seja escrevendo. Daqui a pouco vocês estão num grupo de equipe, né? Tem um grupo do trabalho no WhatsApp da equipe lá, que foi criado para, enfim. E aí lá naquele tu chama a atenção de forma meio ríspida de alguém, ali de das pessoas. E todo mundo tá vendo aquela conversa, né? Então, isso deixa a pessoa constrangida, tá? Então, tem que cuidar. A relação com gestores, empresários e contratantes também é uma relação do nutricionista com esses gestores. E ela saia mesmo em situações de pressão, tá, gente? A ética, ela exige firmeza, respeito e clareza, né? Então, a cozinha, ela é um lugar bem de pressão, né? Então, a gente trabalha com uma equipe que tu rege as pessoas, tu tem custos, tu tem um cardápio, tu tem que fechar bonitinho no verde, tu faz uma administração muito grande, tu lida com pessoas. E é uma pressão, e principalmente com conflitos, às vezes conflitos diários, às vezes tomadas de decisões muito rápidas, né? Solução de problemas que tu não estava esperando surgir um problema, tu tem que resolver em 5 minutos, porque senão daqui a pouco isso prejudica a tua rotina. Então a gente vive em pressão, né? A nutricionista de rua vive em pressão, mas mesmo assim a gente precisa ter firmeza profissional, respeito e clareza. O que que se exige de um nutricionista? Que ele recuse condutas antiéticas, tá? Como maquiar resultados, mesmo na pressão, mesmo que alguém coloque uma pressão em vocês. Manter limite de relacionamento com superiores, evitar submissão cega ou alianças políticas que favorecem alguns. Defender a equipe de forma responsável, sem exposição ou retaliações. Então, a gente fala que exige que o nutricionista seja assim, tá? Principalmente essa parte de defender a equipe de forma responsável, sem exposições ou retaliações, né? Então, a gente é responsável por uma equipe e a gente quer defender essa equipe. A gente defende aquela família, aquilo sempre. Então, é um dos papéis do nutricionista. Quando a gente fala de ambiente institucional, como um todo, né? A gente tem que pensar o quê? Que a relação do nutricionista com o cliente, com a instituição, deve-se ter muito respeito, e esse respeito, eles têm que se estender a valores, normas internas, cultura organizacional, mas nunca sobrepor a ética profissional, né? Então, o que é isso? Eu tenho que respeitar os valores da empresa, as normas internas, qual que é a cultura da empresa, tem empresas com culturas diferentes, mas isso tudo não pode ser maior do que a sua ética profissional, tá? Isso tudo a gente tem que envolver o quê? Neutralidade política e religiosa no ambiente de trabalho. Então, assim, isso é uma coisa também para manter a paz, aquela frase religião e política não se discute, né? Então, assim, neutralidade, por mais que seja um assunto que alguém seja muito fanático por alguma coisa, ou por uma religião, ou por um partido político, uma ideologia, e tu é de outro oposto, não vale a pena a discussão nesse ambiente de trabalho, tá bom? Neutralidade. Respostas fechadas, curtas,
sem abrir preceitos para discussões, tá? Não usar o cargo para benefício pessoal, principalmente aqui o QI, quem indica, indicar amigos para vagas sem critérios técnicos. Indicação de um conhecido para uma vaga de trabalho, ela não é antiética, desde que essa pessoa ela seja capacitada para cumprir aquela vaga. Então, se tu tá precisando de, de alguém, tá? De um chefe de cozinha, e tu tem um amigo, uma amiga que é chefe de cozinha, seja formado, seja, enfim, está procurando emprego, tu pode fazer um QI. Olha, fulano, lá na empresa onde eu trabalho estão precisando de chefe de cozinha. Vai lá e deixa teu currículo lá no RH. Pronto, tu na realidade tu vai indicar que a pessoa vá lá procure a sua empresa. Aí o RH que vai fazer a contratação. Tu só sinalizou que tinha algo de alguma vaga. Então, não é favorecer a pessoa porque ela é tua amiga, e também não é colocar uma pessoa que não sabe fazer aquilo que tu quer, mas só porque é teu parente, tá? E não manter relações pessoais que interfiram na liderança, né? Esse aqui tem empresas que não aceitam relações como namoro e afins entre colegas de trabalho, né? Quando acontece alguma coisa desse gênero, né, isso é conversado com o RH e eles reportam o que eles vão fazer. Quando as pessoas são casadas, ainda às vezes ficam em setores diferentes também, né, para não terem. Por quê? Porque para não ter não mexer na estrutura de liderança, daqui a pouco não se perder lá e começar, vamos dizer, namorar pelos cantos. Então, caso tenha algum tipo de relação pessoal lá dentro, é um irmão que está trabalhando, é mais complicado quando a gente tem pai e mãe que trabalham também, mas marido, esposa, namorado, namorada e afins, a gente tem que cuidar muito para não interferir na nossa liderança, porque a gente fica meio sem jeito, tá? De dar ordens, tá? Então, isso não pode interferir na liderança. Então, se tu já chega no local e já tem alguém conhecido, tem que tentar manter aquilo, manter a sua liderança, o seu cargo, com todos esses preceitos que a gente falou, ética, educação, respeito. Começou a namorar alguém, começou com alguma relação pessoal lá dentro, tem que cuidar para ver se tu não vai começar a ter perante essa pessoa, tu começar a ter menos liderança. Essa pessoa, tu começar a exigir menos dessa pessoa, porque vocês estão tendo um relacionamento ali dentro, cobrar menos dessa pessoa, né? Então, isso afeta a liderança. E não é legal para o gestor. Não é legal, porque acaba, se tu perde a, a liderança para uma pessoa, isso começa a se espalhar, e quando tu vê, tu já não consegue mais lidar com o ambiente inteiro, certo? Aqui eu tenho um estudo de caso sobre essa ética, tá? Que é justamente o seguinte, sobre o que nós falamos. Eu tenho uma copeira que ela se atrasa, muitas vezes, tá? E aí, como nutricionista, eu pego e chamo ela, chamo a atenção dela, de forma ríspida, na frente dos colegas, porque ela chegou atrasada, pela 50ª vez ela chega atrasada. Daí, fui lá e chamei ela. Pô, vou dar um sacode nela pra ver se ela se toca, né? Que ela tá faltando, chegando atrasada. Depois disso, além de eu ter isso na frente dos colegas, depois disso, passou um tempinho, eu peguei e publiquei no grupo do WhatsApp da equipe o seguinte: gente, precisamos de mais responsabilidade aqui dentro. A copeira se sentiu humilhada e pediu desligamento.
Bom, vai dizer, não, mas eu não, eu não coloquei o nome da copeira. Mandei uma mensagem, que podia ser uma mensagem para o grupo. Só que aqui tem um agravante que antes da mensagem, tu chamou a atenção dela. Então, por mais que daqui a pouco esse recado não seja para ela, nesse meio tempo aconteceu alguma outra coisa com outra pessoa, quem as pessoas vão lembrar que foi xingado? A copeira. Aí ela também vai se sentir humilhada, tá? E aí a discussão é o seguinte: o que que foi antiético nessa situação, nesse caso? Como poderia ter sido feita a abordagem de forma ética e respeitosa? E quais os impactos isso traz para a gestão da equipe? Então, isso eu quero que vocês parem um pouco, dêem um pause aí e escrevam, façam essa situação, tá? Façam essa discussão. O que foi antiético, como poderia ter sido feita essa abordagem e quais são os impactos que isso vai trazer para a gestão da sua equipe, pensando nessa situação. Agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre sigilo, confidencialidade e consentimento, tá? Então, quais são os conceitos principais? Quando a gente fala de sigilo, dentro da nutrição, a gente está falando em não divulgar informações sensíveis ou identificáveis de pacientes, funcionários ou da empresa. Confidencialidade, garantir que as informações compartilhadas no contexto profissional não sejam repassadas sem autorização. E consentimento é obter permissão explícita para ações que envolvem o paciente ou a equipe. Tá? Bom, sabendo os termos sigilo, confidencialidade e consentimento, como que a gente faz isso no ambiente de trabalho, com o paciente, em ambientes coletivos? Bom, mesmo sem atendimento clínico individual, aqui, então clínico, a gente tem informações sensíveis, que isso é o que eu já comentei no outro slide, né? Então, assim, paciente ou pessoas, daqui a pouco tem ali dentro os comensais, que tem alguém com alergia, com intolerância, ou com uma doença crônica, ou tem alguém com uma cultura, né? Alguma cultura religiosa, ou algum motivo cultural, que não pode comer determinado alimento, né? A gente não deve, divulgar o nome ou condição específica sem autorização. Então, sem autorização. Então, a gente precisa pedir autorização para a pessoa que tem essa patologia e dizer, olha, eu posso utilizar, posso, né, divulgar a sua condição para a cozinha, para elas ficarem de olho, ou enfim, né? Então, tu vai ter que pedir isso por escrito se o paciente, se o cliente não se sentir envergonhado. Se não, não se pode divulgar nomes, mesmo que a justificativa venha com preciso organizar a produção, preciso organizar minha cozinha. Então, o exemplo aqui antiético é assim: aquela paciente do quarto 301 é a bariátrica, cuidado com ela. Tá? Então, aqui seria um cuidado com ela, cuidado com a alimentação dela. Aí, um exemplo ético, que seria o certo de falar, seria: a paciente do 301 ela segue em dieta pastosa restrita. Verificar a ficha técnica, tá? Qualquer coisa, pega a ficha técnica ali. Eu não preciso expor que ela está numa cirurgia bariátrica. O pessoal da cozinha só precisa saber que o quarto 301 é pastosa. Bom, se depois elas ficarem sabendo que ela é bariátrica, porque, enfim, né, alguém explicou, falou,
ok, mas de dentro das suas ordens, não pode, não pode ser revelado. Sobre atendimento humanizado, tá? O atendimento humanizado, a gente tem o quê? O paciente tem direito de participar ativamente das decisões sobre a sua alimentação e tratamento. A gente fala muito de atendimento personalizado, humanizado, né? E isso não é só na parte clínica, na parte de eu montar um plano dietético para o meu paciente que está aqui na minha frente. Isso a gente pode trazer para a coletividade, para as cozinhas. Então, o meu cliente, meu paciente, né, ele tem direito de participar ativamente das decisões sobre alimentação e tratamento. Então, vamos falar que a gente está falando de um paciente internado no hospital e tu é nutricionista da UAN. Tem a nutricionista clínica e tem a nutricionista da UAN, tá? Então, tu é responsável justamente por organizar essa questão das refeições. Já vem, né, descrito o tipo de alimentação que essa pessoa, esse paciente vai consumir, e tu tem que cuidar aí e fazer toda a parte de UAN. Só que tem uma coisa que a gente acaba fazendo algumas vezes pro nutricionista de UAN, é ter que subir ao quarto para conversar com o paciente. Ah, mas eu não sou clínica, eu sou de UAN. Mas algumas vezes a gente precisa para poder dizer para ele, conversar com ele. Esse paciente tá vindo o prato dele, o prato do 302, tá vindo sempre cheio. Almoço, café da manhã, almoço e jantar, ele mal toca na comida. O que será que está acontecendo? Tu já conversou com a outra Nutri, enfim, ele não tem nada de patologia ou nada de um hábito que pudesse deixar ele sem fome. Não está consumindo nenhum medicamento. Então, por que que ele não está comendo a comida do hospital? Então, a gente vai até o quarto e pergunta para ele: Fulano, tudo bem, né? Sou nutricionista, responsável por fazer o cardápio do hospital, por criar as refeições, e eu vi que o senhor não anda comendo muito bem. Tem alguma coisa, o senhor não está gostando da nossa comida? Está acontecendo alguma coisa? Tem algo que o senhor gostaria de comer? E aí deixa ele falar, tá? Então daqui a pouco ele vai dizer, ah, porque eu gosto da comida assim, assim eu não sou acostumado, tá? Então é importante. Então isso é um atendimento humanizado. Isso vale também para as refeições de estabelecimentos de grandes refeições, 100, 200 refeições, 300, 1000 refeições ao dia de empresas, né? Então, ver o porquê tem algumas pessoas que não comem no refeitório, se tem alguma coisa que possa fazer para todo mundo comer, né? Então, tentar fazer algo para que todo mundo se sinta abraçado. A prescrição da alimentação ela deve considerar cultura, crenças, preferências alimentares e limitações emocionais, sociais e financeiras. Então, para a gente montar, né, nossa prescrição, nosso cardápio, a gente pensa em fechar sempre no verde, né? A gente vê ali valor per capita, a gente tenta fechar no verde, a gente tem que fazer, mas além de fechar no verde e saber quanto per capita é, enfim, a gente tem que parar e pensar sobre a cultura do local. Poxa, eu tô numa cidade, eu fui trabalhar numa cidade, ou um bairro, enfim, em que a gente tem muita cultura alemã. É muita cultura. Eu vim de um lado que não é cultura alemã, mas eu tô indo para uma cultura alemã. Então, quem sabe eu considero isso na hora de montar meu prato, né? O que mais que eles gostam de comer dentro da cultura alemã? Que mais? Porque daí vai ficar mais parecido com o que eles já estão acostumados no dia a dia. Daqui a pouco, né, tu tá lá na cultura alemã e tu tá ainda trazendo coisas que daqui a pouco não são tão apetitosas para eles, tá? Não são tão conhecidos com eles. Então, isso deve considerar muito.
tá? Sobre crenças e preferências alimentares. Isso também sempre se fala com os gestores, né? Se existe algum tipo de funcionário da empresa que tem alguma crença, né, ali, ou restrição alimentar, enfim, e que vá fazer a alimentação no estabelecimento, ali no refeitório, a gente faz algo específico para essa pessoa, né, deixa já algo específico para ela, ou tenta puxar as preparações mais próximas possível que todo mundo consiga comer. Então, isso é muito importante. Humanizar, ela não é passar a mão na cabeça, mas ouvir com empatia e buscar soluções conjuntas. Então, tudo que a gente fala em humanizar, né, atendimento humanizado, é o escutar, entender e tentar achar o mais próximo possível que eu consiga dar aquele afago na pessoa, né? Por isso que a gente fala que humanizar não é passar a mão na cabeça. Ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém, mas eu estou ouvindo com empatia e eu estou preocupada em que essa pessoa tenha uma experiência muito boa. Assim como a Ana, que come tudo, não tem restrição, adora a comida do refeitório, eu quero que o João tenha a mesma sensação de comida boa, comida de casa. A Ana não tem restrição, mas o João já tem. O João já tem uma crença alimentar, já tem algo, e às vezes ele não consome nada no refeitório porque nada pode para ele. Então, mas eu quero que ele se sinta tão bem quanto a Ana. Como que a gente pode juntar esses dois mundos? Dois, três mundos, né? Às vezes são milhares de pessoas. Responsabilidades em situações de conflito. Situações de conflito existem o tempo todo. Existe o tempo todo, não, tá? Não vamos dizer que vão o tempo todo, mas a gente sempre sabe que existe alguns conflitos, né? Dentro da cozinha. E aí, como que a gente pode, não só dentro da cozinha, né? Mas com o ambiente, como que a gente pode amenizar a situação? Quando o cliente, o paciente, ele discorda da conduta, a escuta e o diálogo deve prevalecer. Esse aqui ficaria mais naquele paciente hospitalar, em que ele tem uma condição crônica, foi dito que ele não pode consumir tal alimento e ele está discordando disso. Ele quer porque quer, tá? Então, ele não pode comer nada, só pode comer comida pastosa, tá? E aí, né, já foi conversado com ele, ele não tá comendo a comida que tá mandando, já foi conversado com ele e ele tá lá querendo comer um pastel da lancheria da esquina do hospital. E tu tá lá conversando com ele. Então, o bater boca não adianta, tá? É a mesma coisa de dar murro em ponta de faca. Então, tu vai escutar o diálogo, tu vai escutar o paciente e vai dialogar com ele. Eu sei que o senhor gosta, enfim, mas por isso, o senhor tem que consumir esse tipo de alimento. E aí avisa enfermeira, médicos para reforçar essa conduta. Mas não dá para ficar batendo boca, tá? Dizendo, não, então o senhor vai ficar aí com fome, porque a gente não pode fazer outra coisa para você, tá? Como já fizeram. Vou fazer um parênteses, já fizeram comigo em um hospital em que eu gostaria de consumir uma outra coisa pela questão de leite, derivados, e eu pedi outra coisa, e a cozinha disse que não poderia fazer nada de diferente, que era aquilo. Aí eu pedi, então, tu me vê um chá, algo assim, né? Foi num pós-parto. Um chá, e a cozinha, e a mulher veio, e ela foi bem ríspida. Ela disse: aqui não é um hotel para te ficar pedindo coisas. É leite, era leite com achocolatado e bolachas, água e sal, uma coisa assim, tá? Não vou lembrar muito bem, mas o leite eu não queria consumir. Mas se tu quiser, tem ali fora uma cafeteira. É aquelas que a gente escolhe o café.
E a gente pode escolher chá, café, chocolates, enfim, né? Chocolate quente. Se tu quiser, tu pode usar lá. E simplesmente saiu da sala. Assim, eu me senti horrível, horrível mesmo, assim, pelo modo que ela conversou comigo, pelo modo, ela não me trouxe uma solução, né? Então eu disse que eu não poderia estar consumindo, não poderia estar consumindo aquele tipo de alimento, aí ela não me trouxe uma solução. A solução dela foi mandar eu pedir pro meu acompanhante, pro meu marido, ir lá fora e achar um lugar que tenha chás para vender, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não deve fazer, tá? Então, quando tem algum conflito assim, às vezes a nutricionista sobe. Eu pedi para falar com a nutricionista e a nutricionista não estava. A nutricionista não estava. Já tinha fechado a hora dela, né? Ela já tinha saído, porque daí eu queria explicar para ela. Eu creio que, né, daqui a pouco a atitude dessa moça já foi mais porque não teria uma supervisão lá. Mas quando acontece isso, às vezes, é normal o nutricionista subir no quarto e mediar o conflito, tá? Então, lembrando, a gente sempre vai tentar achar uma solução, ok? Eu sempre vou tentar achar algo para ficar bom para ambas as partes. Ele tem que ficar bom para ele e para mim. Não pode ficar bom só por um lado da balança, tá? O nutricionista ele pode registrar formalmente a recusa no prontuário, explicando os riscos, mas não deve forçar a adesão. Então, aqui, é o paciente que ele não quer comer pastoso, ele quer o pastel do senhor lá da esquina, tá? Ele não quer comer porque não aguenta mais comer essa comida pastosa, que não é bebê, enfim. E aí, nós ali podemos registrar no prontuário, seja do hospital, da casa geriátrica, enfim, que o paciente ele se recusou, né? Ele não quer aderir, que está sendo enviado a alimentação para, mas ele não está querendo aderir, ele se recusa a consumir conforme a orientação e explica os riscos, que foi explicado os riscos para esse paciente, e aí vocês colocam alguns riscos ali. E que a gente, porque a gente não deve forçar adesão. Como eu disse, você não deve forçar. Tu vai comer isso sim. É só isso que tem para comer, senão tu vai morrer de fome aqui dentro, tá? Recusas por motivo religioso, ideológicos ou econômicos devem ser respeitadas. Então, recusou a comer. Por quê? A gente vai lá saber por quê. Chegou lá porque ele disse: "Ah, é porque a minha religião não permite que eu consuma carne de porco, tá? A minha religião não permite que eu consuma tal coisa, tá? A minha ideologia, eu sou vegano, eu sou vegetariano, então eu não consumo. Isso eu tenho que respeitar. Bom, é a ideologia dele e realmente ele quer cumprir o que está escrito lá. Ele vai comer a comida pastosa dele. Só que ele não vai comer a comida pastosa se vier uma carne de porco desfiada, um purê. Ele não vai comer se o creme, se o purê tiver leite, tá? Mas ele vai comer se o purê tiver sem leite. Então a gente precisa respeitar. A autoridade do nutricionista, ele não vem da rigidez da conduta, mas da habilidade de conduzir, adaptar e respeitar. Escutar com ética é o primeiro passo para qualquer mudança alimentar verdadeira, tá, gente? Então, esse módulo aqui, o que que eu quero com esse módulo de relacionamento com o paciente barra cliente? A conduta dentro das nossas quatro paredes da cozinha, ela deve ser escutativa, respeito, eu tenho que dar ordens afins com clareza, sem ferir ninguém e afins. Mas além do pessoal da cozinha, enfim, eu tenho também as outras pessoas que eu me relaciono, né? Então aqui a gente está falando do quê? Do pessoal que vai sentar na mesa para comer o que a minha equipe está fazendo, tá? Ou que vai pegar esse prato e vai levar para os quartos, tá? Então eu tô falando com esse tipo de pessoas.
E a gente precisa, sim, ter tanto jogo de cintura quanto. Então, a gente precisa preservar a imagem dessas pessoas, a gente precisa negociar com eles, a gente precisa mediar esses tipos de conduta e conflito. Por quê? Porque se a gente começa a impor as nossas coisas, sem negociar, sem tentar entender por que que não quer consumir daquele jeito, a gente acaba criando uma guerra e acaba ficando ruim para as duas partes. Para a pessoa, vamos falar de um paciente que não vai comer, que ele vai se recusar a comer, vai ser um cabeça dura, não vai comer, porque tu bateu de frente com ele, ele sabe que ele é mais cabeça dura do que tu. Isso pode fazer o quê? Acarretar numa dificuldade de conduta da melhora desse paciente, porque quando a gente fala vamos falar de pacientes de hospital, de clínicas, a gente tem uma situação que o corpo tem que estar um corpo forte para conseguir se recuperar de cirurgia, de uma doença, de um vírus, de uma bactéria, enfim. E a gente precisa de comida. Saco vazio não para em pé, já dizia o velho ditado. Então, o que pode acontecer se a gente estiver falando de um local assim, de paciente que pode se recusar a comer, piorar o seu quadro e depois a nutriclínica ter que sugerir, né, que é pouco para a equipe médica vai ter que solicitar uma dieta enteral, porque esse paciente precisa comer de algum jeito, tá? Então, a gente tem que cuidar. Por isso que o conseguir amenizar os conflitos é bem importante. A mesma coisa para restaurante industrial, tá? A gente precisa entender por que que aquela pessoa não está comendo, se tem alguma coisa que está incomodando, enfim, porque a gente recebe pontuações também. Eles falam para os gestores dele se a comida é boa, se a comida é ruim, né? E depois vem esses feedback para a gente. Então a gente precisa entender, ficar de olho, né? Saber o que anda acontecendo. E quando vem esses feedbacks, não é simplesmente, deixa, são 800 refeições por dia, tem uns dois aí que só para mexer o saco, né? Mas aí esses dois ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses enchendo o saco, e tu não acha um jeito de amenizar isso, a tua situação dentro da empresa vai ficando mais ruim, tá? Então, nós somos mediadores. Então, vocês estão vendo que em toda essa aula a gente fala do quê? Que vocês precisam conversar, dialogar bem, vocês precisam escutar bem e vocês precisam ser bons solucionadores de problemas. Solucionar, não deixar para depois. E não se fazer, deixa. E é solucionar. Não é para fazer que nem a mulher que mandou eu ir lá fora comprar alguma coisa porque ela não ia me dar chá. Então, porque naquele horário era o leite e a bolacha, não era chá. E ela não ia fazer isso porque não estava de acordo. Então, vejam que é solucionar problemas. Então, a equipe, vamos dizer que aqui a gente tem um vulcão, tá? Toda a equipe, todos os funcionários, todo o pessoal que come ali, eles fazem parte daquele vulcão. E a gente é aquela parte que deixa o vulcão adormecido. Ou seja, caiu uma pedra e o vulcão começou a borbulhar. A gente vai lá e passa vamos dizer assim, coloca uma espuma e ameniza a situação. Conserta aqui, conserta ali, deixa todo mundo nivelado. Daqui a pouco deu alguma coisa, o vulcão começou a esquentar, a gente vai lá ver o porquê que está esquentando esse vulcão, está fervendo essa lava, a gente vai lá e ameniza de novo embaixo. Tá? A gente é o centro, o mediador ali. No momento que nós somos os causadores da erupção desse vulcão, não vai ter cozinha que sobreviva. Não vai ter emprego, cozinha, gestão que sobreviva a isso.
Porque se o pilar é o causador do conflito, como que a gente vai ter um ambiente saudável? Porque a gente começa a adoecer o ambiente e a nos adoecermos, certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, tá? Nós somos o centro e a gente que é o nivelador da situação. Se nós sairmos disso, teremos problemas. E a gente se vê na nossa próxima aula.